E aí, pessoal, estamos voltando aí para mais uma hora e um pouquinho aí de baboseira sobre sistemas de informação. Só para lembrar que a gente estava vendo banco de dados, Espero que vocês tenham gostado da musiquinha do intervalo. Né? Onde a gente tinha parado? Eu acho que é até legal nessas aulas gravadas, porque dá para você ficar um dia sem ver, né? Você vê a primeira, depois você espera. Né? Agora o pessoal que não faz faculdade deve olhar e falar assim, cara, não vou fazer faculdade. Não. Nossa, pelo amor de Deus. Ficar aguentando o cara falar tanta besteira assim, tão pouco tempo. Hum. Então é isso aí. A gente está falando de banco de dados. Então, o pessoal já voltou já. Ó, eu vou fazer outra chamada agora. Como que eu faço para adicionar um add sheet? Estamos aí, professor. Uhum. Vou fazer outra chamada. Espera aí, só está fazendo aqui o negócio. Tá. Como que é o add sheet aqui? Tem um add sheet aqui. É isso? Aparentemente é. Nossa, que maravilha. Ah, foi rapidão dessa vez, hein? Nossa, que legal. Cara, é muito legal esse negócio aqui, né? Sistemas de informação. Sistemas de informação. Bom, beleza. Antes de eu continuar, deixa eu só. Eu devia ter feito essa pergunta antes para vocês, mas é assim: vocês já tiveram alguma matéria? Pode escrever no chat aí. Durante esse curso todo aí que vocês fizeram, que falasse ou explicasse algo com relação a banco de dados? Tipo assim, para não saber se o que eu estou falando está chovendo no molhado, né? Alguém pode responder? Pode ser verbal, não verbal, dedal, responde de qualquer jeito. Professor, pergunta de novo aí. Então, a pergunta que eu vos faço, meus queridos amigos, é assim: durante o curso de vocês já tiveram alguma matéria que, eventualmente, a pessoa que estivesse ministrando a matéria ensinou vocês um pouco a respeito de banco de dados? Só para eu saber se. Não? É Não, isso? nada. Nada, nada, nada. Nada, Então, não. então vocês estão. Beleza. Então vocês estão a zero. Tá pior que eu, então, né? Vamos lá. Então vamos continuar aqui com o banco de dados. Legal desse lance de banco de dados é assim, essa desmistificação, né? Porque o pessoal fala que banco de dados, não sei o que lá, muito difícil. Cara, banco de dados é uma coisa tão gostosa, tá? E você vê, o que eu falei, né? Mesmo você usando o próprio Excel, né? Por si só, você pode enxergar o Excel como sendo um banco de dados, tá? E se você enxergar o Excel como sendo um banco de dados, você consegue fazer um monte de coisas para te ajudar a tua produtividade e ajudar a produtividade da empresa, tá? É, o certo mesmo é você ter um sistema de informações, né? Onde tem um único banco de dados, todo relacional. Na realidade, são bancos de dados não só relacionais, né? Mas tem outros tipos de banco de dados também. Né? E esses bancos de dados te fornecem as informações no momento que você quer. Só que, veja bem, o negócio é tão grande, o banco de dados, às vezes, da empresa é tão grande, tem tantas entidades, né, que na hora que você precisa de um relatório, então você vai ter que fazer um filtro nesse banco de dados, né, para você pegar só as informações que você precisa. Tá? Se vocês se lembram, na aula passada eu falei sobre
a necessidade mórbida que eu tive de fazer uma pesquisa, né? E eu entrei lá na página do instituto no qual eu estava pesquisando, e saía um monte de gráfico, um monte de coisa, mas a pesquisa em si eu não consegui fazer. Por quê? Porque não tinha o dado do jeito que eu queria. Só que, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar no site, verificar, daí eu cheguei numa página que você conseguia, por exemplo, as informações que eu queria com, com filtros, né? Iguais esses filtros que a gente faz quando a gente vai comprar alguma coisa na internet, né? Então, daí tem lá, né? Sei lá, quando você vai comprar um produto, ele fala para classificar do maior preço para o menor preço, coisa desse tipo, né? Ou às vezes você vai lá, o Mercado Livre mesmo pergunta o que você está procurando. Você coloca lá, sei lá, pá. Estou procurando pá, né? Pá eu vou cavar meu quintal lá para plantar flor. Então, eu quero uma pá. Beleza, você coloca lá pá, daí aparece um monte de coisa, né? Entre as coisas que aparece, aparece a pá. Daí você organiza lá, vem da pá mais barata para pá mais cara, e assim vai. E banco de dados, então, te ajuda, tá? Quando você tem um banco muito complexo na tua empresa, com muitas entidades, muito relacionamento, muita coisa, você consegue, sabendo como o banco funciona, executar algumas pesquisas dentro do banco com filtros, que traz para você só a parte do banco de dados, as entidades e os atributos que você precisa, tá? E daí o que você faz? Você exporta isso daí, né, para o Excel. É o que o povo faz, exporta para o Excel e faz gráfico. Por quê? Porque a gente sabe trabalhar com Excel, aprendeu a trabalhar com Excel, né? E daí a gente vai ver que dá para fazer esse tipo de coisa, de transferência de dados, tá, de partes do banco de dados, tá, para um outro software para você trabalhar de maneira mais tranquila, tá? Veja bem, quando a gente começou aqui, a gente estava vendo a entidade fornecedor, tá? Daí a gente veio com essa informação, né, do que é uma chave primária, tá? E agora a gente vai ver uma outra coisa, tá? É, vamos imaginar que a gente tenha uma tabela peças, tá? Tá? Ou uma entidade peças. Essa entidade peça, tá? Ela também deve conter um outro campo chamado número de fornecedor. Tá? Por quê? Para que você saiba qual é o fornecedor de cada peça. Você concorda comigo? Veja bem, a gente estava falando lá da entidade fornecedor, mas vamos pensar numa outra entidade que a gente vai chamar de peças. Assim, peças, tá? Ou peça, tá? Para ficar igual aqui, né? Nessa tabela peça, você concorda comigo que um dos campos aqui que a gente pode ter nessa tabela é exatamente o número do fornecedor? Por exemplo, para eu saber de quem eu comprei essa peça ou quem me forneceu essa peça, tá? Então, veja bem, antes eu estava numa tabela que chamava fornecedor e a gente sabe que tem que ter uma chave lá, tá? Que é um registro único lá, que cada fornecedor tem que ser só aquele, tá? Se a gente tiver, eventualmente, naquela planilha, não, nessa daqui que a gente viu, tá? Vou voltar nela aqui, tá? Um fornecedor que tenha mesmo nome, mas em endereço diferente, a gente tem que tratar isso daí, tá? E a gente pode tratar isso daí como sendo um outro fornecedor, tá? Ou o mesmo fornecedor com endereços diferentes, tá? Beleza, é uma maneira de você tratar as coisas, né? Eu posso ter o mesmo fornecedor, mas ter dois endereços, porque na cidade tem duas casas, ele tem dois lugares. Dá para fazer também, né? Então, é só a gente ir quebrando, né?
essa entidade fornecedor, colocando mais informações, né? Eventualmente, você podia colocar aqui, por exemplo, um outro atributo, né? Por exemplo, para dizer se o fornecedor era matriz ou filial. É um outro atributo que você coloca na entidade fornecedor. Matriz ou filial. Portanto, quando o fornecedor é matriz, ele tem um único número. Se ele é filial, ele vai ter um outro número, porque eu estou entrando com outro registro, né? Estou falando outra coisa a respeito dele. E se tiver uma filial 2, por exemplo? Ah, tudo bem. Então a gente faz um outro registro, outra linha, né? Com as informações do outro fornecedor filial 2. E assim por diante. Mas daí o número do fornecedor muda, né? Muda. Por quê? Porque essa chave aqui, ela é única para cada registro que eu coloco. Cada vez que eu for colocando registro a mais, vai aumentando. Beleza. No caso de peça, convém para a gente, né? Por exemplo, o cara fez uma. Entendamos a entidade peça como sendo uma entidade nova que também tem atributos. Concorda? Então, o número da peça é um atributo que é a chave primária, que é o único para cada peça que eu estiver registrando. Ele é único para cada peça. Então, por exemplo, trinco da porta, 137. Retrovisor externo, 145. Beleza. Né? Daí eu vou cadastrando um monte de coisa, de repente eu vou cadastrar a vedação da porta, 150. Tá? E óbvio, cada um tem um preço, mas para a gente também, você concorda comigo, que é interessante eu ter o número do fornecedor aqui, para eu saber que esse trinco da porta eu comprei do fornecedor 8259, tá? Qual é o fornecedor 8259? 8259 é a CBM, olha só. Se eu tiver um atributo chamado número do fornecedor, eu consigo saber de quem que eu comprei essa peça, tá? 8444 também. Quem que é esse fornecedor aqui? 8444 é o Bryant Corporation, né? Que maravilha, tá? Então, é interessante eu ter nessa entidade, que não, em princípio, né, não tem nada a ver com aquela entidade fornecedor, mas eu tenho um atributo que é exatamente o código que eu peguei daquele fornecedor. Bom, a chave primária a gente já viu o que é, tá? Ou seja, cada registro que eu vou colocar aqui para descrever uma peça, eu vou ter um número que diz respeito exatamente à peça que eu estou registrando. César, o que acontece se o cara entrar e registrar um outro trinco de porta aqui? Vai ter um outro número de peça? Sim, vai ser um outro número de peça. E se ele colocar um terceiro trinco de porta, vai ser outro número de peça? Sim, vai ser outro número de peça. Mas pode ser que esse trinco de porta 1 seja desse fornecedor, o trinco de porta 2 seja de outro fornecedor e o trinco de porta seja de outro fornecedor. Então, são registros que têm a mesma descrição de peça, mas números de fornecedores diferentes. Tá? Legal. E esse número de fornecedor, tá? Que vem, né, que a gente obteve dessa outra entidade aqui, ó, a gente pode colocar uma marcação nesse número de fornecedor dizendo que ele é chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira numa entidade? A chave estrangeira numa entidade, tá, indica um campo que pode ser chave primária em outra. Entendeu? Ah, legal. Então, é uma ideia que a lógica, né, nos diz que é bom fazer. Então, não será necessário, então, nessa planilha aqui, que eu chamei de peça, repetir todos os campos que eu tinha, tá? Para identificar o fornecedor, tá? Porque eu tinha um monte de informação lá na entidade fornecedor, tá?
Então, se eu tiver um campo, um único campo aqui, um único atributo, chamado número de fornecedor na tabela peça, eu posso, com esse número aqui, ir lá na tabela na entidade, né? Na entidade fornecedor e pesquisar nessa entidade fornecedor para saber os dados, tá? Que eventualmente eu queira saber, né? Tipo assim, aquela peça lá, essa peça aqui, esse trinco de porta, eu quero saber o endereço de quem me forneceu. Beleza, eu não preciso ter o endereço nessa planilha aqui, ou nessa entidade, né? Eu posso pesquisar com esse número aqui, eu venho nessa, tá? E retorno esse endereço. Não sei se é esse. 8259. É esse aqui, ó. Então eu retorno esses campos aqui, ó. Interessante. Se a gente consegue fazer isso, não sei se vocês percebem, mas o negócio começa a ficar muito fácil, né? Tipo assim, na entidade peça, eu não preciso ter todas as informações da peça, inclusive o nome do fornecedor, o endereço do fornecedor dessa peça, não sei o que lá, um monte de coisa, porque eu já tenho isso numa tabela. É a mesma coisa que eu não preciso ter. Vamos trazer para o nosso campo de estudo aqui. Eu não preciso ter o seu CPF, o seu registro. Se eu tiver o seu RA, tá? Eu consigo pesquisar e esse RA for alguma chave de alguma outra planilha, né, de alguma outra entidade, eu consigo saber se você está devendo, se você não está, se você fez o exercício ou não fez, se você entrou ou não entrou no site, se você viu ou não o vídeo. Você concorda? Se eu tiver essas informações no meu banco de dados, só com o seu RA eu já consigo fazer um monte de coisa. É só eu saber qual é o que a gente chama de relacionamento entre as entidades, tá? Então eu preciso saber qual é o relacionamento entre as entidades e mais, eu preciso saber quais são as chaves primárias de cada entidade, tá? E a chave estrangeira das minhas entidades. Com isso na cabeça, tá? Eu consigo procurar. É uma maneira de se organizar as coisas, não é? E se a gente organizar desse jeito, a gente está fazendo uma organização que foi definida e padronizada para um banco de dados cujo tipo é um banco de dados relacional, tá? Então, quando você vai começar a fazer qualquer coisa, tá? Você pode começar certo e começar errado, né? Por exemplo, geralmente a gente aprendeu lá no planejamento e controle da produção, né? Que se você quiser planejar certo, você tem um jeito de começar, né? Você faz um planejamento. Tá? Se você for implantar um sistema de informação, você também tem que fazer o planejamento de como vai implantar e levar em consideração tudo aquilo que a gente já viu. E se você for começar um banco de dados para ajudar a tua empresa a fazer qualquer coisa, você tem que fazer um planejamento, tá? Então, neste planejamento, você precisa saber, legal, quais são, genericamente, né, as coisas que eu quero guardar nesse banco de dados, tá? Se eu vou separá-las por entidades, né, eu tenho que conhecer um pouco delas, decidir quais são os campos, né, que eu preciso para cada entidade, ou quais são os atributos que eu quero controlar, que eu quero colocar naquela entidade, tá? E mais, qual vai ser a minha chave primária, né, daquela entidade e como que ela vai se relacionar com as outras entidades do meu banco de dados. Vocês começam a perceber, então, que um banco de dados bem estruturado, bem feito, não é aquele que começa já no banco de dados pronto, né? Uma tabela Excel com 85 campos, né? 85 atributos, tá? Às vezes mais, né?
Eu já peguei planilha em Excel lá que vai para o AA, AZ, ZZ, AAA, né? Quer dizer, aquele monte de atributo numa planilha única, que daí para eu pesquisar, filtrar alguma coisa ali dentro, eu tenho que usar aqueles comandos, né, do Excel que a gente chama de procurar pela vertical e procurar pela horizontal, para eu encontrar determinado campo, tá? E daí, quando eu encontro o campo no Excel, a gente traz todos os registros daquele campo para uma outra planilha, sei lá para onde, uma pesquisa que eu estou fazendo. Tá? Mas, de repente, eu não preciso de todos os registros. Eu só precisaria de uma parte. Eu só estou interessado em saber a descrição da peça, o preço unitário e qual foi o fornecedor que me forneceu a peça. Eu não quero saber o endereço dele, se ele é filial, se é matriz, se ele está no estado de Oklahoma, Ohio que o parta, Kentucky. Eu não quero isso. Só que numa planilha mal feita, num banco de dados mal feito, você não tem essas opções e fica mais difícil de você fazer a pesquisa, né? Mas dá para fazer. Só que fica mais lento também, porque você vai começar a trazer coisas, né? Que você não precisa trazer. Depois você vai ter que filtrar de novo. Tipo, é para mostrar para alguém. Você vai ter que pegar tudo aquilo lá, vai falar, nossa senhora, eu peguei toda a movimentação do almoxarifado no mês de janeiro. Só que veio aquela planilha de 800 quilômetros de tamanho. Agora eu tenho que pegar as colunas, né, vamos dizer assim, as colunas que eu quero, as colunas que eu não quero eu vou deletar. Daí você faz uma tabelinha e fala ainda mais assim, puta, agora seria legal se eu fizesse um gráfico de pizza, né? Para a gente saber qual que é a peça que a gente está consumindo mais, né? Como que eu vou fazer esse gráfico de pizza, né? Daí você seleciona a planilha lá. Professor, travou aí? Eu acho que travou lá para ele, viu? Estou sem o áudio também do professor. E agora? Agora está funcionando. Voltei, Agora foi. voltei, né? Voltou. Quem me tirou da chamada? Se eu souber quem faz isso comigo, já é a segunda vez que fazem isso comigo. Eu não Eu não. sabia que dava para fazer, não. Vamos testar. Então, né? O cara. Eu não sei onde eu falei, onde eu estava, e agora? Quem que vai falar para mim onde eu estava? O professor parou em filtros aí das Ah, planilhas. dos fios da planilha? Então vamos lá. Deixa eu voltar a apresentar o negócio, que até a apresentação foi para o saco. Professor, eu mencionei que o SAP é um mega banco de dados, né? Você Aham. consegue extrair relatórios e definir filtros, né? Sim. O que você não consegue fazer no Excel, né? No Excel, um monte de dados, você não consegue fazer Então, isso. na realidade, o que acontece? O Excel ele não foi um software produzido para ser um banco de dados. Tá? O Excel foi um software produzido para ser uma planilha. Tá? Para isso que fizeram o Access. Isso, banco de dados é o Access, né? Que foi produzido para ser um banco de dados. Que eu também tenho uns limites lá, né? Que é limitado também, né, professor? Não é muito bom, não. No fim a gente acaba usando mais o Excel mesmo. Então, só que o Excel, quando ele era na versão lá acho que até o 2000, não, 97,
Qual que foi o próximo? O Excel 97. Ele tem um limite de linhas, né? Linhas e colunas, ou seja, o software ele não tratava uma quantidade muito grande de registros, né? De linhas, tá? Então, às vezes, para quem trabalhava com um banco de dados muito grande, né? Ou com listas, vamos pensar assim, né? Com tabelas muito grandes, com muitos registros, o Excel travava, né? Não deixava fazer as coisas. E tinha até limite mesmo. Eu trabalhei já com esse Excel aí, e daí eu tinha que fazer Ctrl+C, Ctrl+V num monte de coisa lá, ia colocando numa lista grandona, assim, chegava num determinado momento, que eu não lembro qual era, se era 6.000 registros, 256 mil, não lembro quantos registros, não, era grande pra caramba. Vou falar besteira, mas o fato é que chegava num lugar assim que não tinha mais, entendeu? Linha. Eu dava Ctrl V e acabava as linhas da planilha, assim, ficava branco para baixo, assim, não ia mais, né? Então, daí, porque eu trabalhava com grande quantidade de dados, né? Daí o pessoal falou assim para mim, então, César, ó, é melhor, né? Ou você comprar o Excel novo, né? Ou trabalhar com a Axis, né? Só que eu não podia trabalhar com a Axis, então eu tinha que continuar trabalhando com Excel. Daí fizeram upgrade no meu Excel. Nessa segunda geração aí, 2013, acho que 2010, sei lá. Eles conseguiram fazer um Excel que aumentasse a quantidade de registros. Mas o Excel não é um banco de dados. Tá? Professor, sua imagem não está aparecendo. A minha imagem não está aparecendo? Tem certeza? O compartilhamento. O compartilhamento não está aparecendo? Não. Oh, meu Deus. Parar a apresentação. Parei a apresentação. E tá gravando, hein? É bom porque vai ficar registrado, né? Daí eu tô pagando o Google, cara, agora. Eu tô pagando. Então, os caras têm que tomar mais cuidado com isso. Vou apresentar de novo. Não, não fechar a câmera. Apresentar agora uma janela, que é o meu querido PowerPoint. Cadê o PowerPoint? PowerPoint. Oh, caraca, Alice. PowerPoint. Agora vocês têm que estar vendo alguma coisa aí. Apareceu e sumiu. De verdade? Apareceu e sumiu. Isso. Apareceu e sumiu. Então, né? Tá zicado. É isso aí, Adriano. Pra você ver, né, cara? Nada Essa que o reboot não funcione, não resolva. Esse é o nosso problema aqui que a gente tem na, na aula remota, né? Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou sair, só que assim, ó, tá gravando, né? Então, daí se eu sair e voltar na mesma sessão para não mudar a gravação, ai, meu Deus do céu, tá? Vai ficar mais, então eu vou parar a apresentação, vai ficar mais um filminho, tá bom? Então, vamos lá. Vou parar aqui, parar a apresentação, parar de filmar e vou dar um tchau. Vocês ficam aí na sala. Já Já era. Alô, câmbio. Olá. Beleza. Welcome back. Voltei. Vamos apresentar de novo. Uma janela, uma janela, não aparece o PowerPoint. Muito bem. Então, vou fazer diferente. Então, vamos a tela inteira.
Daí não tem jeito, né, cara? A tela inteira tem que ir. Há muitas pessoas aqui. A lista de participantes mostra todas elas. 32 pessoas. Tudo isso aqui de gente. Vocês estão me vendo agora com a tela compartilhada? Sim. Beleza. Melhor. Daí eu oculto. Eu vou aproveitar e fazer outra chamada. Eu gostei desse fazer chamada aqui assim. Ó, que legal. Você clica aqui. Vai ficar aqui. Pronto. E fez a chamada. Fazer chamada vicia? Bom, beleza. Então vamos lá. Agora vocês estão vendo tudo aí, inclusive está vendo eu pequenininho aqui, certo? Certo. Certo. Então eu vou aumentar aqui. Agora é legal deixar assim, ó. Daí, se vocês quiserem conversar com vocês mesmos, vocês podem conversar aqui, tá bom? Tá de olho. Então vamos lá. Eu estava falando dos filtros, né? O que eu estava dizendo é que se a gente tiver entidades bem projetadas, quando a gente vai fazer um planejamento de um banco de dados, a gente consegue fazer com que as coisas fiquem de uma maneira mais clara, mais objetiva e mais. Quando você fizer uma pesquisa, por exemplo, essa pesquisa vai ser mais rápida, porque você só vai trazer o que você precisa mesmo, tá? Já no Excel, por exemplo, se você tiver uma planilha e você quer buscar coisa, por exemplo, eu vou até abrir aqui para a gente. Será que consegue? Consegue, né? Tá? O que rola aqui no Excel? O Excel é o que eu estava falando, ele não é um software que é feito para trabalhar como um banco de dados, né? Ele é um banco de dados, mas ele é mequetrefe. Tá? O que acontece assim, eu posso até colocar aqui, ó, coloco peças, tá? Depois número, tá, beleza. Então, daí eu coloco aqui algumas coisas, né, bonitinho, coloco o código dela. Não Então, estamos vendo, viu? vocês não estão vendo? Não. O que vocês estão vendo agora, então? Estou vendo as fotos de todo mundo embaixo e em cima está escrito: você está apresentando para todos. E parar a apresentação. Tá. E agora? Não, não mudou nada. Ai, deixa eu salvar esse PowerPoint aqui. Vou fechar o PowerPoint. Tá? Parar a apresentação. Então, né? Tá zicado, né, Léo? Quando tá zicado, assim, quando tá zicado desse jeito, a gente tá na fome, o que a gente faz? De boa. O que a Cezinha faz? A Cezinha fala assim: quer saber uma coisa? Vai todo mundo pegar a van. Não é assim? Só que se eu fizer isso daqui, vamos embora então. Daí o que acontece? Eu tô de saco cheio desse negócio partindo aqui. Daí o Marcão vê a minha aula gravada. Fala assim: ô, professor, você está dispensando o pessoal, né? É muito cedo, né? 40 minutos antes. Então, daí ele chama a minha atenção, né? Daí eu posso falar para ele: mas não tava sustentando nada aqui o negócio. Tá? A tela inteira. Tinha que compartilhar a tela inteira, cara. Mas estava compartilhado. Então, daí parou de compartilhar de repente, pô. Não, a gente vê a sua tela, só que está escrito aqui, ó, você está apresentando para todos. A tela principal sua. Então, mas agora, por exemplo, é para você ver eu pequenininho aqui. Você está vendo meu mouse? Estou vendo. Agora, na tela do lado ali, Você está vendo a tela do lado não tem nada, está até preto aí. Então, mas quando eu abro alguma coisa aqui, por exemplo, aqui, ó, como está Agora estamos vendo.
Apareceu o Excel? Agora apareceu. Então, era isso que era para ter acontecido a primeira vez, pô. Mas não apareceu, não. Então. Bom, daí o que o Excel faz? Ó, ele tem essas planilhas aqui que você pode colocar uma planilha 2, né? Tem planilha 1 e planilha 2. Na planilha 2 você pode colocar, daí o pessoal faz bonitinho assim. Tem o número, fornecedor, tá? Daí você nome, fornecedor, não é assim que está lá no negócio, tá? Nome, fornecedor, e daí você coloca uma outra coisa aí, sei lá, CEP. Era isso, né? Ou seja, eu separei as duas entidades aqui, ó. Não tem nenhuma relação entre elas, tá? Mas daí, cara, o que que acontece? Eu coloco as coisas aqui, tá? E eu crio uma terceira planilha onde eu uso isso daqui igual a número, por exemplo, sei lá, tá? Ó, então daí o que que acontece? Se eu mudar a coisa aqui, ó, tá? Por exemplo, para 45, era para mudar aqui, né? Para 45. Acho que foi de baixo que ficou então. 34. Ó, mudou. Então é de baixo. Ou seja, eu linkei esse campo, tá? Com esse campo aqui, ó. Daí dá para você brincar um pouco. Só que é o seguinte, na hora que você fizer uma pesquisa, tá? Se fizer uma atualização, cara, isso daqui demora, porque você vai usar fórmula, né? Você vai dizer para essa planilha aqui que esse campo aqui, ó, é igual o que está na planilha 1 de B1 a B15, que é isso daqui, ó, de B1 a B15. Ah, legal, é um jeito de trabalhar, não é? Daí você quer fazer um gráfico, você coloca aqui, pede para inserir gráfico, sei lá, qualquer gráfico aí, olha que bonito, né? Ah, é Excel. Fica bonito, né? Aí você preenche borda, faz o que você quiser. Acho que todo mundo já brincou um pouquinho com o Excel, tá? Só que o Excel, ele não é um banco de dados mesmo, né? Na realidade, ele tem um banco de dados, mas ele não faz o que um banco de dados faz. Então não é o melhor caminho, né? Você não vai controlar a peça do almoxarifado no Excel. O foco dele não é esse, né? O foco dele não é esse. O Excel é para isso, para fazer planilhinha, sabe? De, é diferente, é diferente. A planilha é para você fazer conta, saca? Tipo de dinheiro, é uma coisa mais matemática. Ah, não, mas dá para você fazer, é como se fosse um banco, sim. Só que não é do jeito que a gente gostaria, entendeu? Daí a gente está vendo um jeito melhor de fazer. Tá? E esse jeito melhor de fazer, espero que vocês estejam vendo aí, tá? É através de banco de dados do jeito que a gente tá tentando estruturar. Tá? E daí o Jefferson, sei lá quem aí, falou do SAP, tá? Dizendo que o SAP é um sistema de informações e ele usa essencialmente banco de dados relacionais. Vamos pensar que seja só relacional, tá? Então, daí quando você faz lá uma pesquisa de uma determinada peça, tá? Com o fornecedor, por exemplo, ele já permite para você colocar tiquezinho no que você quer, né? E daí você dá às vezes você tem até uma transação específica para cuspir para ser um relatório já que você diz para ele quais os campos que você quer. Só que você, como usuário do SAP, você não sabe como que está relacionado os bancos de dados, quantas entidades os caras fizeram ali, né? Quais os relacionamentos entre as entidades. Você não sabe, você é só usuário, certo? Beleza. Agora pensa do lado de quem está implementando o sistema de informação. Tipo assim, ó, eu não comprei o SAP e vou instalar o SAP na minha empresa, não. Eu bolei o meu próprio sistema de informação. Eu quero colocar um banco central e vou pegar dados do almoxarifado, dados do RH,
né? Dados sei lá, da parte de vendas, e vou juntar isso tudo num único banco de dados da empresa, que eu vou chamar de Cesar Plus 3D Automatics, entendeu? Sportswagen. Beleza, vou colocar lá no banco de dados. Quando eu vou fazer isso, eu tenho que entender quais são as informações que eu tenho, quais as entidades que eu quero, né? Uma vez definidas as minhas entidades, tá? Eu vou definir para cada entidade uma chave primária e vou fazer um relacionamento com as outras entidades. Por que isso daí? Porque quando eu fizer um relatório, quiser emitir o relatório, a produção e a emissão desse relatório vai ser muito, muito mais rápido do que o Excel faz, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo. Você vê, primeira coisa, eu não vou precisar pular de planilha, por exemplo, porque as entidades estão todas jogadas no ar. Imagina assim, eu joguei um monte de entidade e só vou fazer as relações entre elas, tá? Na entidade peça, por exemplo, eu vou só pegar uma chave e importar uma chave que é o código do fornecedor. Não vou trazer todos os dados. No Excel, quando você faz uma pesquisa assim, tá? Você pode nem apresentar todos os dados, mas quando ele lê a linha, ele lê todos os dados que tem naquela linha, tá? Ele vai ler todos os dados que tem naquela linha, para apresentar para você só o número do fornecedor, por exemplo. Então, banco de dados é muito melhor. É isso que eu queria colocar na cabeça de vocês. Excel é muito bom para principiante, para nego que gosta de fazer firula, tá? Você quer fazer um negócio sério mesmo? Tá, então vai para um banco de dados. Tem vários bancos de dados. Eu falei do Access, mas ó, tem banco de dados que é comprado, que nem o Oracle, né? Tem banco de dados que é de graça. Por exemplo, a Microsoft ela usa o SQL, né? Não, o SQL Server, tá? Nem o Access ela usa, para vocês terem ideia. O Access é um banco de dados com muitas restrições, tá? Ela usa o SQL. Tem o MySQL, que é de graça. Tem o Maria Databank, que é de graça. Tem o Postgre, de graça também, se quiser, que é um puta banco de dados bom, tá? Tem um monte de outros bancos Tem de dados. também o Amazon. A Amazon, ela permite você criar um banco de dados, trabalhar com os bancos de dados da própria Amazon no próprio laboratório deles. Você Então, pode ter, por exemplo, usar para sua empresa durante um ano, de graça, todo o sistema de banco de dados deles. Você pode criar, e eles gerenciam tudo isso via internet, em nuvem. Você cria lá a conta, e por um ano você consegue utilizar o banco de dados deles. então, e daí você pergunta, mas beleza, entendi, tá, dá para usar. Em nuvem, né? Bonito. Mas eu também posso usar o banco de dados que está no servidor da minha página de internet, por exemplo, tá? Vou explicar para vocês assim, só para vocês entenderem. Vou imaginar que eu queira criar uma página na internet num servidor qualquer. Não esses que o Wix da vida, que você faz de graça, não sei lá. Não, eu vou contratar, vou lá na Local Web, no HostGator, sei lá, um servidor mesmo, né, que vende espaço de hospedagem. Daí eu vou hospedar minhas páginas de internet lá, tá? Ou, sou de uma empresa, vou contratar uma área lá num servidor para colocar o meu sistema, né, de comunicação, vamos dizer assim, com o público lá. Beleza, quando eu coloco essa página no servidor, provavelmente eu vou ter a opção de contratar, né, ou de usar o banco de dados do próprio HostGator, do próprio Local Web, entendeu? Né? Então, eles fornecem banco de dados, vários, inclusive, tá? Você pode escolher até o banco de dados que você vai usar. Você pode pagar por uso, por exemplo. Eles fazem contrato com a Oracle, por exemplo, para delimitar uma área de utilização do banco de dados, né? Daí você fala, pô, mas o banco de dados... Não estou entendendo, César. Você não está falando que banco de dados é um software, que nem o Access, que nem a Oracle, que nem o Postgre?
realmente, eles são. Mas o que a gente está querendo ver nesse momento, né, é como que funciona um banco de dados genérico qualquer, tá? Um banco de dados relacional, sem se preocupar com a marca dele ainda, né? Qual que é a programação desse banco. Por quê? Porque no momento a gente está tentando entender, né, como que funciona, por exemplo, essa relação de chave, de entidade, de atributo. Porque daí a gente vai construir uma ideia legal, tá? E vai fazer a gente entender muito melhor o que são essas marcas de banco de dados, os tipos de banco de dados que tem. Inclusive esse da Amazon, né? Que eu não sei, mas, por exemplo, banco de dados, eu vou colocar um servidor de banco de dados. Legal, mas o que é um servidor de banco de dados? Gente, banco de dados nada mais é do que uma área de memória, tá? De um servidor, de um computador, de alguém, um HD externo, sei lá. É uma área de memória onde você vai ter que organizar essa área de memória, né? Parecido com o Excel, né? Quer dizer, imagina, ela vai ter essas planilhinhas aqui, ó, cheia de linha e de coluna. Não é assim que a gente está vendo? Então, aqui na primeira aqui, eu vou colocar os campos. Campo 1, por exemplo, né? Campo 1, campo 2, campo 3, tá? O que é esse campo 1, campo 2, campo 3? Tá? Esse daqui são os nomes, tá? Os atributos, né? Atributo do quê? Que eu vou colocar aqui, né? Então, aqui eu vou colocar os meus dados, propriamente dito, tá? Veja bem, o jeito que o Excel trata, ele tá dando uma chave, vamos dizer assim, para cada linha dessa daqui, ó, tem um número único exclusivo, que é esse 2, tá? Nessa daqui também tem um número exclusivo, que é o 3. Então, eu podia chamar isso daqui, ó, como sendo chave primária, tá? Beleza. O problema todo é quando eu crio uma outra e chamar isso daqui tudo de entidade, né? Que é mais ou menos o nosso objetivo, tá? O Excel é legal, porque o Excel deixa você fazer essas coisinhas escrotas aqui, né? Ficar pintando, né, célula, colocando borda, né? No banco de dados, cara, você não vai fazer isso, tá? Por quê? Porque o banco de dados nada mais é do que uma estrutura parecida com isso, que tem isso daqui, ó, como sendo um endereço de memória, isso daqui como sendo um outro endereço de memória e um outro endereço de memória. E ele vai se relacionar com outro banco de dados aqui, tá? Que é o de peças, né, que a gente está vendo. Então, essa entidade aqui, que eu posso chamar de fornecedor, tá? Vai se relacionar com uma outra entidade aqui, que eu vou chamar de peças, tá? E o que ela vai usar de relacionamento, tá? No caso do Excel, não dá para dizer, né? Que ela iria usar os registros que tem na linha 3 dessa planilha. Até dá para fazer isso, tá? Como que eu faço? Eu coloco assim, ó, igual, tá? A planilha 4, linha 3, por exemplo. Tá? Isso aí, ó, tá? Eu fiz uma amarração aí, né? Então, se eu vier na planilha 4 aqui e mudar, eu mudo no banco de dados, vou chamar só de HHHH, tá? Obviamente, na minha planilha já mudou aqui também, porque ela está conectada. Um banco de dados faz isso, mas ele não faz de maneira visual desse jeito, né? Ele pega uma área de memória, ele vai separar essa área de memória de tudo que está acontecendo no seu computador, tá? Vai marcar o início e final dessa área de memória, e nessa área de memória, você vai dizer para o computador o que é uma entidade, qual é a chave primária, quais são as chaves estrangeiras que tem nessa entidade, para fazer o relacionamento entre elas. Tá? Só que para fazer isso tudo, tá? Para fazer isso tudo que eu falei, tá? A gente vai ter vai ter que ter um jeito, né, de conversar com o banco de dados. Então a gente vai ver que tem uma linguagem própria
para a gente dizer para o banco de dados que a gente está fazendo isso, tá? Mas não é esse o momento ainda da gente falar dessa linguagem, tá? Então a gente está começando só a ter uma ideia do que é banco de dados, de qual que é a utilização dele na nossa empresa, e espero que eu já tenha provado ou justificado para vocês que a utilização dele é muito mais rápido, muito mais organizado do que usar o Excel para fazer isso, tá? Beleza, você pode dizer assim, legal, César, entendi, só que eu não sei usar. Não tem problema nenhum. A gente não vai sair daqui, né, o que eles chamam de Data Bank Analyzer, né, Big Data Bank Producer, né? Não vamos sair daqui assim, mas a gente vai sair da engenharia, tá, com uma visão, né, mesmo que superficial do que é um banco de dados, para pelo menos que você tenha condição de discutir com alguém que entenda isso, tá? Porque às vezes o cara chega para você e fala assim, não, eu vou colocar aqui, não sei o que lá, que nem o Paulo mesmo falou, não, a gente vai contratar da Amazon. Daí você fala assim, não, beleza, mas vamos contratar da Amazon. Não era melhor a gente fazer no nosso servidor, né? Não, mas a Amazon já tem tudo. Ah, legal, mas e a segurança da nossa empresa? Não, mas a Amazon garante. Legal, mas não, sabe? Não sei, cara, se é a melhor, se é a melhor pedida. Ah, não, vamos contratar da IBM. Legal, a IBM tem. Ah, o Data Bank Analyzer lá, o cara lá, que é o dono lá da parte de banco de dados da IBM, ele vai liberar um espaço num servidor dele, tá? Dizendo, ó, esse espaço aqui é do César, esse espaço aqui é do Antônio, do Jefferson, do Eliel, do Paulo, né, da Estefânia, sei lá, vai, né, ele vai dizer, ó, essa área de memória aqui é a sua. Aqui dentro você vai organizar do jeito que você quiser, tá? Só que para organizar a gente tem que saber como fazer, né? Então, precisa de um planejamento, é isso que eu estava dizendo. E a gente tem que observar algumas coisas. Ó, por exemplo, o número de fornecedor aparece em ambas as tabelas. A gente já viu isso, né? Ambas as entidades, tanto na entidade fornecedor quanto na entidade peça, tá? Só que na entidade fornecedor, tá? O número do fornecedor é chave primária. Tá? Então, é um número que não se repete lá e diz respeito a um registro. Tá? Um registro, hoje, entendendo que um registro é uma linha, vamos dizer assim. Né? A gente não está pensando em banco de dados como sendo linha e coluna. Então, um registro é uma linha, onde tem todos os dados relativos a uma chave, né? Uma chave primária, que vai ser, né, o nome do fornecedor, vai ter o número, o CEP, papapá. Nossa, agora eu bati sem querer aqui. Quando esse campo aparece na tabela peça, que ele aparece também na peça, né? Ele é denominado chave estrangeira. Legal, a gente entendeu isso também. E essencialmente é um campo de pesquisa usado para obter dados a respeito do fornecedor. É isso mesmo, né? É um campo de pesquisa que, quando eu quiser saber quem foi o fornecedor de uma determinada peça, eu uso essa chave estrangeira para me referir a outra tabela que é de fornecedor. Tá? Outra coisa que é bom a gente observar também, depois, óbvio, eu vou disponibilizar isso para vocês, claro. Tá? Observar que a peça tem sua própria chave primária, né? A entidade peça também tem a própria chave primária, que a gente chamou lá, o nome que foi dado foi número de peça, tá? Que atribui uma identificação exclusiva para cada peça, portanto, é uma chave primária. Agora, esta chave não é usada para vincular peça a fornecedor. Ou seja, o que eu tenho na tabela peça, tá? Essa daqui, ó, tá? Essa chave aqui da tabela peça, que é o número que vamos imaginar que seja o número da linha onde tem esses registros aqui todos que a gente criou nessa entidade, tá? Isso daqui não é para vincular de jeito nenhum, tá? Alguma coisa aqui, tá? Ela é simplesmente uma informação dessa tabela, dessa planilha, tá?
essa chave não é usada para vincular nada ao fornecedor. Mas ela poderia ser usada, se a gente quisesse, para vincular peça a qualquer outra entidade. Né? Como assim? Ah, eu crio uma outra entidade qualquer, sei lá, peça, fornecedor. O que mais que a gente precisa? Peça, fornecedor. Ah, número. Quantidade de vendas, né? Vendas, por exemplo. Eu crio uma entidade chamada vendas, tá? E nessa chamada vendas, aonde eu vou determinar quantas unidades foram vendidas, não sei o que lá, quem comprou, inclusive, de repente, para eu saber para quem que eu estou vendendo mais ou menos. Daí eu posso vincular essa chave primária da entidade peça, como eu coloco chave estrangeira da entidade vendas. E assim eu vou fazendo os meus relacionamentos. Tá? Ao organizar dados em tabelas, né, que é essas entidades aí que a gente está chamando, tá? Então, não sei se vocês já perceberam, né, mas uma maneira bem carinhosa de chamar as entidades, tá? A gente chama de tabelinha. Tabela é mais fácil, tá? Mas quando a gente fala de tabela no banco de dados, tá? A gente está se referindo a entidades. E quando a gente fala tabela no Excel, por exemplo, não, a gente não está se referindo, a gente está se referindo a uma planilha que está dentro de um software lá, tá? Que por trás também tem até um banco de dados lá, mas não vem ao caso, tá? É importante cuidar para que todos os atributos de uma entidade específica se apliquem apenas a essa entidade, tá? Isso é uma preocupação que a gente tem que ter, porque quando os caras, né, a gente talvez não vá projetar um banco de dados, a gente vai usar ele, né? Mas o cara às vezes ele não leva isso em consideração e daí repete campos, tá? Que tem uma entidade numa outra entidade, tá? E quando você faz isso, pode dar inconsistência no banco, né? Porque se os seus relacionamentos não estão muito bem feitos, né? Você, por exemplo, ao se referir a um usuário qualquer, né? Sei lá, o meu César, eu sou usuário de um sistema, né? Mas eu estou definido na tabela usuário e, ao mesmo tempo, na entidade usuário, ao mesmo tempo, eu estou definido na entidade professor. Olha que legal. Tem uma entidade no banco de dados chamada professor e uma entidade chamada usuário, tá? E como eu sou usuário e professor, os caras me colocaram nessas duas tabelas. Só que, num determinado momento, numa pesquisa, tá? Quando fala pesquisar sobre o César, ele não vai saber se você está dizendo que ele quer, ele quer pesquisar na entidade usuários ou na entidade professores, tá? Então, quando você faz isso, o banco de dados é um banco de dados ruim, né? Um banco de dados que não foi muito bem pensado. O correto, talvez, fosse, tá? Na tabela usuários, tá? Esquece a entidade professor, não cria uma outra entidade, mas na tabela usuário você coloca um atributo. Usuário aluno, usuário professor. Você usa a mesma entidade. Tá? Ah, mas fica muito grande. Beleza, então você faz uma entidade intermediária, tá? Aí já é uma jogada de banco de dados que os caras fazem, tá? Para fazer o link entre o professor, não, entre o César, né, o usuário, e o César professor. E nessa entidade de transferência, vamos dizer assim, tem cadastrado todo mundo, tanto o usuário quanto o professor, para ter certeza que só existe um César cadastrado no sistema. Dá para fazer assim? Dá. São jogatinos. A gente vai precisar aprender a fazer isso?
Não, porque a gente não vai projetar banco de dados, tá? Mas a gente tem que entender, né, que é importante cuidar para que todos os atributos de uma entidade específica, se apliquem apenas a essa entidade, tá? Então, para não haver duplicação de dados. Se colocar o endereço do fornecedor no registro peça, por exemplo, essa informação, na verdade, não estará relacionada apenas à peça. Estará relacionado tanto à peça quanto ao fornecedor. Então, é isso que ele está dizendo. Vamos pegar, vou colocar as duas junto, que daí a gente entende. Olha só, se eu colocar essas duas tabelas, duas entidades aqui, uma perto da outra, tá? E a gente disse que tem que tomar cuidado para que uma entidade aqui, né? A informação que tem aqui só tem aqui. Se eu colocar nessa entidade peça um outro campo aqui para colocar rua fornecedor, tá? Veja bem. Então eu tenho trinco da porta, R$ 22, número do fornecedor, e tenho rua do fornecedor aqui também. O que vai acontecer? Pode ser que essa rua de fornecedor aqui não seja a mesma rua do fornecedor do 8259, né? Que é essa daqui, ó. Então pode ser que o cara que cadastre a peça, porque quando você está cadastrando peça, e na entidade peça, você só está cadastrando peça, né? Tudo bem, eu coloquei uma chave estrangeira aqui, mas vocês concordam que se eu colocar um endereço aqui, é um campo que alguém vai poder entrar nesse entidade peça e colocar o endereço. Só que o cara vai colocar esse endereço aqui, e esse endereço pode ser que não bata com esse endereço aqui. Tá? Daí a gente vai ficar com dois endereços diferentes. Um referente ao fornecedor e um endereço referente à peça. Tá? Então, não pode ter endereço aqui, sendo que eu já tenho endereço aqui. Rua fornecedor aqui. Tá? Por quê? Se eu quiser saber qual é a rua do fornecedor que forneceu esse trinco de porta para mim, tá? Eu tenho que saber através dessa chave. E essa chave vai me trazer nessa tabela, que vai me mostrar o endereço na rua do fornecedor. Se eu começar a fazer coisas que não dizem respeito à entidade peça aqui, né, pode causar duplicidade de dados no banco. Né, que no fim da história toda, a gente chama isso daí de inconsistência de banco de dados. Tá? E isso acontece direto, até quem trabalha aí, eu não lembro, acho que alguém da sala aí que falou que trabalhava com banco de dados. Acho que a Estefânia, não, eu não lembro. O Yamada, é isso? Que trabalha com SAP. Bom, a Jefferson também. Inconsistência, cara, inconsistência de cadastro de produto, de número, código de fornecedor. Às vezes o cara usa o campo descrição de peça para colocar informações que não são descrição de peça, tá? E daí ele gera um outro registro para a mesma coisa, sabe? É complicado isso em banco de dados. Só causa transtorno. Tá? Onde eu trabalho tem vários códigos duplicados. Então, esses códigos linkados, a gente tem que saber se esses códigos são chaves, né? Porque se forem chave primária e chave estrangeira, no relacionamento do banco de dados do sistema que você está usando, é porque o sistema está bem feito. Ele só está mexendo com um monte de código que na realidade são chaves de outras entidades, entendeu? Que ele só vai ser aberto, vamos dizer assim, quando você faz um relatório. Que daí você diz, olha, eu queria, sei lá, o número da peça, mais o endereço do fornecedor da peça, o nome do fornecedor, a matrícula do cara que comprou, né? E quantas peças foram compradas no mês de março de 2000. Professor, Oi. o pessoal da área de TI,
quando a gente encontra um código duplicado, eles pedem para a gente informar eles, né? Aí eles pegam esse código e deles colocam FP, que é fora de padrão, para você não utilizar ele. Por que isso? Então, porque o cara é preguiçoso, tá? Porque o que ele deveria fazer com esse daí, ele deveria ir no banco de dados, entendeu? Saber de qual planilha ou de qual entidade que está errado isso daí e simplesmente extinguir o registro. Só que a gente vai ver que na Excel, olha aqui, ó, só para você entender, tá? Nossa, tá. Dá para entender aqui, vocês estão vendo, né? Tá vendo? Eu tenho um monte de linhas aqui com zero, né? Quando eu for no banco de dados e extinguir o registro, eu vou aumentar para o lado de cá, assim vocês vão entender melhor. O que é extinguir o registro? Extinguir o registro é fazer isso daqui, ó. Tá? Por quê? Esse código aqui foi da linha que eu escrevi uma peça que está duplicada, certo? Legal. Só que eu extingui o registro. Então, só tem nulo, né? Campo nulo aqui. A gente vai ver, ter uma ideia mais ou menos disso daí. Tá? Então, por que fica assim no banco de dados? Porque esse número aqui, o 12, é uma chave primária dessa tabela. Se eu tirar esse 12 daqui, que é o certo fazer, esse código aqui teve que virar 12. Esse 14 teve que virar 13. Esse 15 teve, entendeu? Teve que virar 16. Então, se os bancos de dados não estão trabalhando desse jeito que eu estou dizendo para você, tá? Quando você faz isso, você vai deixando espaço em branco no banco de dados, né? Quando o TI vai lá e só deleta o registro, ele faz isso daqui, ó. Tá? O seu banco de dados, ele pode ter um monte de linha em branco, tá? Agora eu pergunto, isso daqui diminuiu o banco de dados? Não. O seu banco de dados, ó, ele continua com o mesmo tamanho. Você entendeu? Bom, beleza. Entendi, professor. O cara de TI, ele tem um jeito aqui de você fazer, se você é o administrador do banco de dados, e você tem certeza que o teu banco de dados está todo interrelacionado de maneira correta, tem um comando que você vai dar, você pode dar no banco de dados, que ele libera todos esses espaços em branco do banco de dados, tá? Excluir. Tá vendo como eu fiz? Tá vendo? Reordenando essa chave primária. Só que você entendeu, né? Como essa chave primária aqui, quando você deletou alguma coisa aqui, você tem que ir lá nas outras tabelas, por exemplo, de peça, e um monte de coisas de peça aqui vão ser deletadas também, porque você deletou lá, deixou de existir lá, deixou de existir aqui, certo? Só que você tinha comprado uma peça desse jeito e outra peça desse jeito. Tá vendo? Porque o cara registrou só com um a mais, tá? Então, você tinha comprado, sei lá, 45 mais 56, tá? Na hora que você fez aquilo, se eles não estão totalmente relacionados, tá? Você vai simplesmente dizer que não comprou 45, só comprou 56, porque ela acabou sumindo. Então, eis o problema de você fazer um bom banco de dados. Tá? Se você fizer um banco de dados totalmente relacionado, o que o cara faz é o seguinte, ó, primeiro que não vai existir duplicação, né? Porque na hora de você inserir o campo, tá? Você começou a inserir aqui A, L, opa, já apareceu. Olha que legal, já apareceu. Se já apareceu, é isso. Dou Enter, acabou, já preenchi. Daí tem lá as 43, tá?
Então, daí, ó, com o mesmo nome, legal, não tem problema nenhum. Tá? E se eu quisesse, realmente tivesse isso daqui, e eu quisesse somar? Daí dá um trabalhão também para fazer. Mas tem subrrotina que faz isso, né? Contei para vocês a história, né, que aconteceu. Todas as vezes que eu sou demitido e recontratado, eles geram um banco de dados novo com o meu nome, com o meu CPF. Tá? Olha que maravilha. Então acontece de eu, por exemplo, hoje eu não consigo, eu sou eu mesmo, tenho meu CPF, tá? Só que eu não consigo ver se eu tiver logado como eu mesmo, né, na- no meu sistema, eu não consigo ver as aulas que eu ministrei durante a minha prévia participação. Não sei se vocês estão entendendo, tá? E daí? Pedi para o cara de TI para fazer essa junção, né? Só que, assim, o cara de TI não sabe, porque ele não é o gestor do banco de dados. Ele teria que contratar o cara que cuida do sistema para ele, para o cara fazer essa migração, né? Pegar todas as informações que tem lá no banco de dados, que está numa região, numa memória lá, que dizem respeito à entidade César, tá? E juntar com outra área de memória que está a entidade César, que está realmente existente. Tá? Dá para fazer? Dá, perfeitamente possível. Mas como que faz isso? Então, através de comandos que você pode dar, tá, no banco de dados. Tá? Então, só que como que a gente estabelece, antes de fazer esses comandos, aí a gente aprender a falar um pouco de comando, vamos tentar entender um pouquinho como que são os relacionamentos. Tem vários tipos de relacionamento que podem existir nos bancos de dados, tá? Então é assim, ó, se separarmos os bancos de dados da tabela fornecedor e da tabela peça, precisamos ter certeza que entendemos a relação entre as duas tabelas. Tá? Uma representação esquemática, tá? Que nem esse daqui, ó, que é denominada de diagrama de entidade e relacionamento, tá? É usada para esclarecer as relações entre as tabelas de um banco de dados relacional. Ou seja, todo banco de dados bem projetado tem o que a gente chama de entidade e relacionamento, tá? Que é o como o cara construiu o banco, tá? E a maior utilidade desse diagrama é dizer de que maneira as tabelas se relacionam. No caso, as entidades, né, que se relacionam, nesse caso só tem duas, né? Tá? Mas no banco de dados tem muito mais entidades. Depende do tamanho do banco, depende do tamanho da empresa, depende do tamanho do que você quer colocar naquele banco. Tá? E tem três tipos principais, vamos dizer assim, de relacionamentos entre essas entidades, tá? Tem relacionamento um para um, tá? Ou seja, uma coisa de uma tabela, ele é um e um só na outra. Tem um para muitos, tá? Tipo assim, tem uma chave aqui, tá? Que se relaciona com várias outras entidades, tá? E tem muitos para muitos. Tipo assim, o banco se dá mais complexo, né? Tem muitas coisas aqui, chave primária uma, que se relaciona com várias entidades diferentes, né? Aquela que quando você vê o diagrama de relacionamento, te deixa louco, tá? Ou seja, você pegar o diagrama de entidade de relacionamento do SAP, tá? Um módulo só, tá? Você vai ficar totalmente pirado, tá? Tá? E o projeto final do banco de dados, né, referente a fornecedores, peças, aqui, ó, o cara criou algumas outras entidades aqui, ó, para ir melhorando o nosso entendimento, né? Então a gente tinha uma entidade fornecedor, daí a gente criou a entidade peça, tá? Mas na parte de vendas, por exemplo, existe uma entidade que chama-se pedido de compras, por exemplo. Tá?
que nesse caso aqui o cara só colocou a data e o número do pedido, né? Mas o número do pedido, da onde ele tirou? De uma outra entidade que ele criou no banco de dados, que ele chamou de item. Veja bem, essa entidade item é exatamente uma entidade que vai relacionar, tá? O número do pedido, portanto, essa tabela aqui, o número do pedido, ela é a chave primária, né? E nesse daqui, ó, o número do pedido é uma chave que a gente chama de secundária ou estrangeira, tá? É uma chave estrangeira, tá? E esse daqui também, tá? Número de peça, da onde veio o número de peça? Dessa daqui. Então, essa daqui é uma entidade estrangeira também, para essa tabela. Veio daqui, ó, que é a chave primária, tá? E quantidade de peças é o dado que está largado nessa entidade. Essa tabela aqui é uma entidade intermediária que faz a ligação entre os pedidos e as peças. E qual que é o item que liga elas? Exatamente esse daqui, a quantidade de peças. Pode ter outros? Claro, pode ter outras coisas aqui, outros atributos, tá? Mas essa ligação é feita aqui, ó. Ou seja, eu tenho uma tabela de itens que eu, na realidade, só tenho itens. Eu não sei nem o número da peça, né? Eu não sei nem que tipo de peça é a descrição, não sei o preço, não sei o número do fornecedor, tá? Eu só sei que ela tem pedidos, tá? E aqui, ó, eu vejo a data que foi realizado o pedido. Ah, fica meio complicado? Fica, totalmente complicado, tá? Mas, tá? Se a gente fizer um diagrama entidade e relacionamento dessa ideia que eu passei, que o livro passa para a gente, uma ideia bem simples, né? A gente tem assim, ó, fornecedor fornece peça, a peça é pedida, tá? Através de um item que pertence ao pedido. Tá. Oh, nossa, que loucura. Tá, beleza. Mas vamos lá, vai estar no finalzinho já. O pedido inclui um item que contém uma peça que é fornecida pelo fornecedor. Nossa, parece legal, né? Assim, é complicado esse negócio de banco de dados mesmo, César? É um pouquinho complicado, sim. Mas não é totalmente difícil de se entender. É só você pegar a ideia. Olha só, é, eu tive a. Eu fui na internet, isso daqui é da. Como que chama? Uma foto que eu tirei qualquer aí, que eu procurei por entidade relacionamento. Tá? E daí me mostrou isso daqui, ó. O que é essa entidade de relacionamento? Olha só, esse modelo de entidade de relacionamento. A gente tem uma tabela aqui, ó, que tá, inclusive o cara colocou aqui no meio. Isso é legal, cara, porque quando você tem um gerenciador de banco de dados, ele pode te dar essas figuras aqui dessa maneira mesmo, tá? Então, você pode puxar assim que vem todos os relacionamentos, tá? Ele organiza para você, tá? Olha só, eu tenho uma entidade chamada pessoas, que eu tenho um campo, né? Um atributo chamado ID pessoa, tá? Então, a entidade chama pessoas e um dos atributos é o ID pessoa, tá? Que é esse daqui é a chave, tá? Outro atributo é nome, e-mail, outra senha, outra tipo. Ou seja, tem uma entidade, que eu chamei de pessoas, que tem uma tabelinha de pessoas, onde o ID pessoa é a minha chave primária. Tá até aqui em negrito, tá? Tá. Esse ID pessoas, ele está relacionado com uma outra entidade que chama perfil, ou perfis, tá? Eu não sei do que é essa entidade, até pelos nomes aqui, talvez a gente consiga entender. Eu nem analisei isso daqui antes, tá?
Mas é assim, ó, nessa entidade que eu chamei de perfis, tem um ID de pessoa, tá? Que foi herdado desse daqui, tá vendo? É o mesmo negócio. Então, isso daqui, para essa tabela aqui, é uma chave estrangeira, tá? E o relacionamento aqui é 1 para 1, tá? Beleza. Quais são, o que que tem nessa tabela? Quais são os campos, os atributos que eu tenho, né, nessa entidade? Horário de medida, horário do desvio, duração da sessão medida, duração da sessão desvio, taxa de leitura média, taxa de leitura, e assim vai. Pô, legal, né? Legal. Só que essa tabela aqui, ela está relacionada com outras 3 tabelas, que uma chama IPS, tá? Que tem ID de pessoa, ID de cliente, DNS do cliente, frequência e se é discado ou não, tá? E tá ligado também com agentes, uma entidade chamada agentes, onde eu tenho agente, usuário e frequência, e assim por diante. E aqui, ó, eu tenho contadores, contador de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Bom, pelo que eu estou entendendo, mais ou menos, tá? Eu tenho pessoas que têm perfis diferentes, tá? Que fazem medidas de alguma coisa aqui relacionado a, e ele guarda, hein? Que deve ter um DNS, deve ter um IP, deve ter uma frequência, tá? E ele faz medida durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E essas medidas são guardadas nesses campos aqui, para eu saber quanto, tá? Beleza. E daí eu também tenho aqui alertas. Nossa, alertas. Enviar e-mail, número de sessões, horário, parece ser um curso, né? Sessões. Olha só a quantidade de campos, tá? Eu posso ter várias sessões, porque é infinito aqui, um por pessoa, tá? Aqui é minha tabela, é minha chave, mas eu tenho, ó, campo ID pessoa, que vem daqui. Então, nessa sessão eu não uso nem o nome, nem o e-mail, nem a senha, nem o tipo. Eu uso um número que é determinado pela chave primária dela. E assim vai, tá? E as páginas que a pessoa usa. Ah, parece ser um curso online. Olha que bonito. Ó, tem matrícula, se o cara tá matriculado, qual é o aluno, qual o curso, e o aluno provavelmente é uma das pessoas. Tá? E aqui, ó, deve ter algum professor aqui. Ó, o tipo do curso, cursos, descrição, não sei o que lá. Pergunta. Geralmente pergunta, o cara colocou um campo de descrição aqui. Tá? E quem respondeu? Ah, pode ser que um aluno responda, né? Ó, ou pode ser que um professor responda. Ah, é uma entidade de relacionamento. Entendi? Não entendi porra nenhuma. Tá? Mas, né? Dá para você ter ideia, mais ou menos, de como que se relacionam essas entidades aí no banco de dados. Pô, mas eu vou ter que entender isso daí? Não, fiote, você não vai ter que entender. Na hora que você entrar no sistema, o que vai aparecer para você, talvez, é uma tabelinha lá para você adicionar a pessoa. Ou você... Deixa eu ver, só adicionar a pessoa. Ah, adicionar a pessoa, adicionar curso, né? Ligar o curso à pessoa, tá? Fazer matrícula, talvez. Tá? Só. Nossa senhora, não é meio complicado isso, né? Tá. Mas deu para entender mais ou menos aí. Eu vou parar de gravar aqui. Espero que não tenha dado entupimento na gravação, porque se der, vocês vão ter 3 filminhos lá. Tá? E, bom, para quem não estava